pessoal, estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast. Dessa vez vamos falar sobre os aspectos nutricionais. Então, nutrição na gravidez, no pós-parto, na amamentação. Qual que é o milagre da vida? Não, gente, não é milagre nenhum, é só comer bem que o negócio dá certo. E quem vai falar sobre isso é a Karina Gonçalves, que é a nossa nutricionista. Ela é uma nutricionista clínica com foco na saúde da mulher. Karina, que bom te ter aqui. Oi, doutora. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, né? Para quem não me conhece ainda, e obrigada pelo convite. Então, Karina, agora você vai entregar o ouro pra gente aqui. A gente vai falar desse processo de gravidez. A gente já tem um episódio anterior que a gente comenta sobre a questão da nutrição, da fertilidade, a gente aspecto também da endometriose. E agora a gente vai falar, estou grávida. E agora? Então, uma vez grávida, nessa fase inicial da gravidez, uma demanda importante que a gente fala é do ácido fólico, que ajuda no desenvolvimento neurológico. E a gente sempre pensa nesse suporte nutricional nessa fase inicial. O que você recomenda? Bom, doutora, o ácido fólico é um nutriente muito importante, é um dos nutrientes mais importantes no início da gestação e até antes da gestação, né, nesse momento de pensar em engravidar. Quando a gente fala do ácido fólico, é interessante que vários alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, têm esse nutriente. Então é um nutriente fácil de adquirir, mas muitas vezes pela nossa falta de vontade de consumir os alimentos variados, a gente não atinge as recomendações. Vale lembrar que as mulheres grávidas, elas vão precisar de suplementação, né, de acordo com o que o médico sugerir, independente muitas vezes do que ela tem na alimentação, independente se ela comer direitinho. Mas consumir o ácido fólico na quantidade certa e suplementar previne com que a criança não tenha deficiências graves e desenvolva malformações, por exemplo, do tubo neural, que vai acarretar em graves problemas para o sistema nervoso central e outros problemas também para a saúde dessa criança. O ácido fólico, ele vai estar presente nas leguminosas, nas frutas, então, por exemplo, a banana, no kiwi, no mamão, no melão. Vai estar presente nos vegetais e folhosos verdes escuros, então no brócolis, na couve, na espinafre, na folha de mostarda. Vai estar presente na levedura. Então, sabe aquele processo de fermentação do pão? Que delícia! Do pãozinho caseiro? Tem também ali, tá? E entre outros alimentos também que a gente vai consumir no dia a dia, tá? Como as sementes, enfim. Ótimo. Então, tem uma gama de alimentos que a gente pode... E um alimento também pode ter muita coisa, né, gente? Então, às vezes, a gente consome já tem o ácido fólico e outras questões que a Karine também vai falar aqui. Uma alimentação saudável gera uma gestação saudável e uma vida saudável. E a verdade é que a gente tem que se reeducar. Mas na gravidez, a gente tem uma demanda importante da questão do ferro, né? Porque existe uma anemia fisiológica da gravidez. Por quê? Então, porque tem um aumento importante do volume sanguíneo da grávida e a hemoglobina fica diluída nesse processo. Então, a gente precisa frequentemente de um aporte mais importante de ferro. E você já citou até alguns alimentos aqui que aí a gente pode tem o ácido fólico e ainda tem o ferro junto. E é muito interessante essa percepção, né? Porque o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12, teoricamente, eles estão também nos mesmos alimentos. Claro que com algumas particularidades, eu vou citar algumas diferenças, mas é um combo que as grávidas vão precisar muito, né, nessa parte da gestação. O ácido fólico também, uma outra fonte muito importante, eu acho que outras duas fontes muito importantes que eu não falei, são os ovos e o tofu. E aí, expondo, né, essa parte do ferro, os ovos também são uma boa fonte de ferro, mas aqueles alimentos que a gente conhece bem, como as carnes bovina, de frango, peixe, os pescados. Não só isso,
As leguminosas também, os folhosos Couve. verdes escuros, exato, a couve, de novo, o espinafre. Esses alimentos também têm uma porção menor do que a carne vermelha, por exemplo, mas também conseguem suprir minimamente essa parte do ferro. E tanto cru quanto refogado? Tanto cru quanto refogado. É que, querendo ou não, quando a gente expõe os alimentos a algum tipo de processamento, pode ser que alguma parte desses nutrientes sejam perdidos. Mas é que nem eu sempre falo, não dá para comer só alimentos crus, né? E o nosso corpo, ele tem essa capacidade de absorver se você conseguir se alimentar bem. Então, a demanda é essa, de você variar um pouco de vegetais folhosos que consigam ser ingeridos crus, né? Então, vou ingerir o pepino cru, a saladinha de alface, tomate, cenoura ralada, mas também vou ter os vegetais ali cozidos, refogados. O melhor mesmo são os refogados, grelhados, assados, que não vão perder ali as vitaminas, principalmente as hidrossolúveis, no processo de cozimento. Aí você falou, eu lembrei do suco verde. Porque é cru, mas bate. Tem alguma perda? Coar, não coar? Sim, isso pode acontecer, de perder parte dos nutrientes por conta desse processamento. Mas, mais uma vez falando, a qualidade do alimento, as fibras, elas vão ser mantidas. Pode ser que perca parte dos nutrientes, mas você ainda assim está entrando em contato com os nutrientes que aquele alimento pode fornecer. É por isso que, mais uma vez, eu digo, é importante que a gente varie os tipos de alimento, mas sempre tem ali na nossa rotina alimentar, e consuma com frequência, porque aí seu corpo, ele tem a possibilidade, a oportunidade de entrar em contato com o que ele precisa realmente. E tudo bem coado? Tudo bem coado, só que tem uma questão para pessoas que têm constipação. Então, pessoas que têm o intestino preso vão sofrer o efeito de coar os alimentos, os sucos, por conta da fibra, tá? Então, normalmente, os pacientes que a gente atende, a maioria tem constipação. Então, eu vou pedir para não coar. Mas se for um paciente que não consegue de jeito nenhum consumir esse resíduo, a gente deixa coar e acrescenta uma fibra aí, né, dessas que a gente normalmente prescreve para complementar. O ideal é não coar, tá? Tá bom. Para pessoas que têm constipação, principalmente. Uma outra questão na gravidez é o cálcio, né? A gente fica naquela questão de leite e derivados, mas tem muitas gestantes que não gostam de leite ou que tem algum tipo de intolerância e se veem forçadas, né, a um alimento porque, senão o bebê não vai formar osso, vai ter alguma questão. E aí, como é que a gente aconselha essas mulheres? Sim, várias questões, acho que vale a gente falar isso. É importante que a gente tenha uma alimentação variada, mas é importante também ter o acompanhamento médico dos exames de sangue para saber se tudo que você tem comido realmente tem sido absorvido de forma qualitativa, né, de uma forma positiva. Mas vamos lá. Os alimentos mais óbvios são, né, os derivados de leite, o próprio leite, que tem bastante quantidade de cálcio, são ricos em cálcio. Mas tem alguns alimentos também de origem vegetal e outros de origem animal que são ricos em cálcio. Por exemplo, as leguminosas. Se a gente for pensar nos vegetais verdes escuros, também vão ter cálcio. A couve, o espinafre. Cálcio, vitamina B, folato, nossa, ferro. Pois é, ou seja, as pessoas muitas vezes negligenciam o consumo das frutas, legumes e verduras por, é difícil de preparar, não tenho tempo, não gosto, porém, é por isso que estamos com déficits nutricionais muito importantes atualmente, né? E aí, continuando, né, essa parte do cálcio, a gente não pode esquecer também dos peixes. Então, o salmão, o arenque. Se a gente for pensar aqui também, a gente tem a sardinha, que tem bastante quantidade de cálcio. Outro alimento bacana é o gergelim, né, a semente de gergelim, e a chia, que também contém um bom aporte de cálcio. A gente só pensa nisso para funcionar o intestino, né? Pois é. Como Rico em cálcio. nutrientes. Pois é, e exclusivamente, né? Exclusivamente não, e também rico em cálcio. Ótimo, e é bom a gente rever os conceitos, né? Porque com o alimento já tem um monte de coisa, então vocês também não precisam, né,
até com alimentação seletiva, que tem, eu não gosto tanto disso, dá para selecionar alguns alimentos que já são super abundantes em termos de nutrientes e já supre bastante a necessidade, né? E doutora, tem uma coisa também que vale falar, a gente não coloca muito em pauta o que o déficit de micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais, causam no nosso organismo. Tanto para as grávidas, que eu acho que é um dos nossos focos aqui, mas para a população geral, a gente acaba sobrevivendo, então apresentando vários sintomas, vários sinais preocupantes, e a gente não para pensar que é déficit de nutrientes muito simples, de ferro, de vitamina do complexo B, de ácido fólico. Então, eu sinto um cansaço muito grande, uma fadiga muito grande. Eu tenho cãibra o tempo todo. Eu tenho falta de memória, minha memória é muito ruim, meu raciocínio tá ruim, eu tô com insônia, minha parte de humor tá muito alterado. Tudo isso tem relação com todos esses nutrientes e outros problemas também, né? Então, eu tô com um desequilíbrio ali cardiológico bem importante, minha homocisteína tá aumentando muito. Claro, né? As vitaminas do complexo B estão totalmente alteradas. Você não come verduras e legumes, vai comer verduras e legumes, hein? Então é isso, a gente consegue viver melhor. É isso que a gente fala com a nutrição. A gente consegue ter mais qualidade de vida, é isso que eu tô falando. De você tirar esses pequenos sinais e sintomas que, teoricamente, você está sobrevivendo com eles e viver uma vida melhor, uma vida de mais disposição, uma vida plena mesmo. E até com essa melhora da qualidade de vida, com essa plenitude, você ganha energia para se movimentar. E é uma questão, um círculo virtuoso, né? Que vai buscando. Você falou da cãibra, eu achei interessante a gente falar, porque grávida tem muita cãibra. Tem muita cãibra. E aí, todo mundo fala, come banana. E aí? E é muito interessante isso, né? Quem tem melhor nutrição, é claro que vai apresentar menos sintomas, mas ninguém tá livre de sentir esses espasmos, nessa contração involuntária que dói bastante. E por que a cãibra aparece na gestação, vamos aqui falar? Pela desidratação, que é um ponto super importante, e pelo déficit de nutrientes. Quais nutrientes? O potássio, o cálcio, o magnésio, são alguns dos nutrientes, dos muitos nutrientes que vão atuar na contração muscular. Então, a hidratação, gente, é um ponto super fácil de tratar. Vai tomar água, gente. Né? Às vezes, eu não gosto de água. A gente é adulto aqui, hein? Vai tomar água. Pode colocar no diferente, pode hidratar, pode colocar uma água saborizada, isso mesmo. Que ameniza, né? Exatamente. Quem gosta bastante de chás, né? Eu sempre falo isso, né, doutora? Você às vezes fala que tudo bem para alguns casos, mas sempre converse com seu médico, né? Você que está gestando uma criança, para ver se não tem nenhuma contraindicação para tipos de chás, né? Mas às vezes as pessoas não gostam tanto da água aromatizada, mas gostam um pouquinho mais do chás. É importante que a gente mantenha a hidratação, principalmente com água, tá? Porque a água, uma boa hidratação, ela vai ajudar tanto na contração quanto no relaxamento das fibras musculares e dos tendões também, tá? Outra coisa, o cálcio que a gente conversou, que está ali nos alimentos de origem vegetal, está nos peixes, está nas sementes, ele vai também contribuir com uma contração muscular mais adequada, né, ajudando a evitar esse processo de cãibra, e é muito fácil de consumir, principalmente para quem pode comer e tomar, né, enfim, os leites, né, o leite e os derivados, certo? O magnésio presente nos alimentos de origem vegetal principalmente, então nas sementes, nas castanhas, nas hortaliças, então desde a alface até aquilo que você não gosta muito, um jiló, uma berinjela, tá? Então a gente tem vários alimentos que possuem magnésio ali pra gente escolher, mas o mais gostosinho é a castanha, né? As castanhas em geral e as sementes. Só que também não pode fazer castanha de pipoca, né? Não dá pra fazer castanha de pipoca, de snack, porque tem muita caloria, mas um pouco por dia ali dá pra você combinar com o seu nutricionista, né? Não precisa ser 3, né, doutora? Eu sempre falo, quando eu vou... A Karina é minha nutricionista, e eu sempre, quando vou indicar, eu falo assim, gente, ela não vai falar pra vocês comerem 3 castanhas por dia. Que é
o trauma. Falei assim, vamos fazer uma nutrição que seja adequada, porque... E outros, se não come, não come. Mas o que a gente pode comer no lugar disso do que eu não como? E eu acho que é o bom senso em tudo. E o que adianta se enganar, né? Falar que come 3 castanhas, na verdade não come 3 castanhas. E o potássio, né? Que eu acho que é um bom nutriente pra gente conversar aqui, que ele tá principalmente nas frutas, está nos vegetais também, mas principalmente nas frutas gostosinhas. Então, a banana, no melão, tá? Na ameixa seca, está na água de coco e também nas leguminosas. A gente pode ver que se você conseguir variar sua alimentação, a gente tem todos os nutrientes, é muito bonito. E aí você vai ter um alívio desses espasmos e realmente conseguir fazer que seu músculo exerça a função que ele precisa tranquilamente. Contrair, mas não contrair demais. Sem espasmos. Sem espasmos. A gente falou, e o ômega 3, que é uma questão que a gente cada vez valoriza mais a questão neurológica, inclusive na cognição, desde o feto, gente, até a vida adulta. É uma suplementação muito frequente em todas as fases de vida da mulher, seja gestante ou não gestante. E então fala pra gente um pouquinho dessas fontes de ômega 3, ou a gente tem mesmo que tomar aquele tanto de cápsula? Que é difícil, né? Vocês tomar muita cápsula. E aquela é grande, apesar que tem uma marquinha que é menor. Tem umas marcas, né? Aceitamos patrocínio, brincadeira. Tem algumas marcas que são menores, mas é verdade, esse problema da deglutição das cápsulas é bem importante. É claro que dá pra gente adquirir ômega 3 pelos alimentos, então principalmente pelos peixes. Então, o salmão, a sardinha, o arenque, tem alguns outros peixes também que a gente consegue ter esse aporte, mas a gente também tem que lembrar das sementes, por exemplo, a linhaça e a chia, que tem um aporte de ômega 3, exato. A linhaça principalmente, tá? A maioria das pessoas é necessário sim fazer a suplementação de ômega 3, porque é um nutriente anti-inflamatório, né, que vai conter ali nessa composição EPA e DHA. Então, assim como o EPA vai funcionar mais para a parte anti-inflamatória, o DHA vem para essa parte cognitiva. Então, essa mãe precisa da parte anti-inflamatória para ajudar na cicatrização da região pélvica, por exemplo, das possíveis fissuras mamárias que podem vir a acontecer, mas também precisa do DHA para memória, porque quantas mães que acabam de ter bebê que pensam, nossa, o que aconteceu antes do parto? Não dorme. Não dorme, é verdade, não descansa, é verdade. Mas apresenta às vezes uma confusão mental, uma falta de memória que é decorrente de todo o processo, todo o evento, né? Mas o ômega 3 vai ajudar nesse aparato geral. Né? Então, sim, eu acho que muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas a gente precisa fazer a suplementação via cápsula. E aí você falou de fissura mamária, então vamos para esse pós-parto. Na questão da amamentação, qual que é um reforço nutricional recomendado? Lógico, você está aí falando da importância da alimentação, até a gente já comentou antes da gravidez, durante a gravidez. No pós-parto, gente, o neném nasceu, mas continua a amamentação, uma demanda enorme. Então é preciso muito cuidado nessa fase também. O que você recomenda? Sim, além da hidratação, esse processo gera muita sede naturalmente, mas vamos pensar que para que todo o processo da amamentação ocorra adequadamente, precisa da água. Eu incluo o ômega 3 nas prescrições, com certeza, por conta dessa questão anti-inflamatória, que vai ajudar tanto na cicatrização quanto na parte neurológica, tá? De neurotransmissão, de neuroplasticidade, enfim. O aporte proteico, acho que é bem importante da gente manter mais alto, na quantidade certa por quilo de peso da paciente. Então, esse processo de amamentação, a gente tem que lembrar que tem a produção do leite, que é proteína, certo? Tem a parte da cicatrização, que tem a reconstrução dos tecidos, que é necessário proteína, aminoácidos, enfim. E temos também a produção hormonal, que para muitos casos, para muitos hormônios, é necessário esse aporte proteico mais adequado. Por exemplo, para produzir a prolactina, que vai interferir diretamente na produção de leite. Então, ajustar o aporte proteico é muito importante, é fundamental. E o magnésio, que vai ser relaxante muscular.
Se a gente for pensar o cálcio, que vai atuar no metabolismo energético, tá no nosso sangue o ferro, né? Então, para tudo tem ferro praticamente ali para ser irrigado no nosso corpo. Então, são nutrientes bem importantes da gente ter mais atenção nesse processo. Depois de uma nutrição saudável, assim, você já se prepara todo para o processo de engravidar, gravidez, você vai ter uma vida madura saudável, porque basta continuar com atendendo a esses requisitos, porque é bom para a vida inteira, né? Com certeza. A nutrição, eu falo que é perfeita. Sem a nutrição, a gente não chega. Perfeita. E sem a nutrição, se a gente for pensar, a gente não chega em lugar nenhum. Porque eu amo a medicina, adoro a medicina, mas vou puxar a sardinha pro meu lado. A gente trata as doenças. Mas pode evitá-las. Com medicamento, exato. Mas se você tem uma boa nutrição, se movimenta, se esforça para ter um mínimo de um estilo de vida saudável, a gente evita as doenças. E isso é muito lindo, né? Então eu gosto da prevenção. Lógico, eu acho que o objetivo é prevenir mesmo, né? E depois a gente dá uma contornada aqui, contornada dali, mas nem sempre o resultado é o que a gente quer, né? Exatamente. E depois que chega, é difícil a gente voltar, né? Então, ótimo, acho que a gente bateu um papo sobre esse processo de gravidez, de tudo isso, de nutrição. E aí eu queria só que você desse um recado aí para quem está assistindo a gente, que está aí com o bebê quase no colo ou com o bebê no colo, ou tentando engravidar. Então você já pode seguir essas dicas, ver o outro episódio que a gente tem com a Karina sobre essas dicas nutricionais no processo de fertilidade. Então aí vocês podem maratonar no processo de fertilidade, engravida, continua aqui e vai pro pós-parto. É isso, seguimos. Primeiramente eu queria agradecer, né, pela oportunidade de você ter me chamado novamente pra gente conversar e falar sobre esse assunto que é maravilhoso. E lembrar, né, pessoal, às vezes a gente tem essa dificuldade de gostar dos alimentos, mas se você não incluí-los e tentar, pelo menos, experimentar, seja de uma forma, seja de outra, você nunca vai aprender a comer. E isso faz parte do processo de maturidade. Tanto por nós sermos adultos, que a gente tem que aprender a gostar das coisas e tá tudo certo, mas quanto da parte de pensar que seu corpo merece esse cuidado. Quando a gente falou aqui de vários alimentos e que eles têm os mesmos nutrientes ou nutrientes diferentes e que isso tudo pode prevenir vários sinais e sintomas que são graves até, é muito legal pensar que com a alimentação eu consigo melhorar minha saúde e daí ter novos objetivos. E assim, pensando na gestação, nessa parte de gerar uma criança, é muito bonito a gente pensar que a criança vai nascer bem nutrida, com uma saúde adequada, e a mãe também vai se manter saudável e continuar sendo saudável por cuidar da alimentação. E vai cuidar, ter vida longa para cuidar desse bebê, porque não adianta só ter, né, gente? Precisa criar esse ser humano. E eu vou contar a parte mais difícil. Não desanimem. É o que eu falo, né? Quem tem coragem é o quê? Tem filho. É isso. É o desconhecido. E aí, para começar esse planejamento todo, que tal começar por você? Que, sem dúvida alguma, você é a pessoa mais importante na sua própria vida. Tem que ser. E aí, para você ser saudável e ter energia para todos os seus projetos, seus sonhos, seja da maternidade, da paternidade, qualquer sonho, você precisa ter vida. E a estrada da vida continua, né? E pra gente não chegar na velhice, só tem uma história, a gente morrer antes. E como a gente pretende aí ter vida longa e ser saudável, vamos entrar nessa história, se preparar desde antes de engravidar, na gravidez, no pós-parto, e garantir aí o desenvolvimento da sabedoria com saúde. Eu queria agradecer, Karina, por você estar aqui, por você cuidar de mim, cuidar da gente aqui na clínica, e é um prazer trabalharmos juntas, porque ela fala de nutrição é tudo. E é verdade, porque a gente é aquilo que come. E por tudo isso, muito obrigada por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Um beijo.